que digais todos uma mesma coisa. É isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Como estão tentando reduzir a fé a uma esfera privada, ou seja, o que você acredita não deve influenciar em outras pessoas, né? Aquilo que você acredita é para você. Estão dizendo que a fé é meramente subjetiva. Você crê e não pode propor para outras pessoas. Então a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela vem tirar um pouco dessa ideia de que você não deve expor a outras pessoas aquilo que você crê. O nosso discurso ele pode ser tirado como um discurso de ódio, né, preconceituoso, enfim, inúmeras coisas. Mas a necessidade de expor uma crença, de expor uma declaração de fé em nossos dias, é porque as pessoas, principalmente aqueles que estão à frente de alguns movimentos, eles querem colocar as suas ideias, e como já dizia Antônio Gramsci, ele é comunista, né? Ele dizia que queria colocar o comunismo não como com força, né, com armas, mas ele queria dominar a linguagem, a cultura e a educação. Então veja só, a inteligência dele ultrapassa o entendimento de outras pessoas. E mesmo que nós tenhamos aí, como as pessoas dizem, que a fé é meramente subjetiva, eu não devo expor isso a outras pessoas, você crê e o que você crê não deve expor a outras pessoas. Mas a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela vem expor aquilo que nós cremos, assembleianos, de maneira bíblica, e a gente expõe essa declaração de fé. Então eu quero expor aqui e deixar para vocês, vamos fazer 2 vídeos, né, para não ficar muito longo, mas a gente quer expor algumas coisas em 2 vídeos, né, nessa declaração de fé. Primeiro que essa declaração ela já vem de muito tempo, na verdade, mas em novembro de 2016 ela ficou exposta para que outras pessoas pudessem fazer a leitura e declarar essa fé em público, né? Então a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela tem um conjunto harmônico bíblico, uma declaração de fé que se caracteriza pelo rigor doutrinário, se estabelece pela vivacidade da palavra de Deus. Ou seja, aqui nós temos que entender que a Bíblia, ela revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo, ele declara uma forma lógica dessa doutrina. Ou seja, nem todo credo ele está relacionado em comum com outros, né? O credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ela escrito ou não. Não importa o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã, mas que eles têm um credo, uma forma de crença estabelecida, isso sim. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim a fonte primária. Ou seja, o credo, aquilo que eu creio, tem que ter como alicerce a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem e o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia ela vai revelar a verdade em forma popular de vida e fato. O credo ele declara a verdade em forma lógica, né, e doutrinária. A Bíblia é para ser crida e obedecida, e o credo é para ser confessado e ensinado. Então a Assembleia de Deus ensina esse credo, né, que foi estabelecido. Ele já vem de uma longa data, né? Os credos considerados universais são conhecidos como credos ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra religião. Ou seja, apesar do credo ser exposto em 2016, ele vem já sendo desenvolvido através de outros credos, principalmente os credos ecumênicos, né, que nós temos aqui alguns dos principais deles, que é o principal, um deles, né, o credo dos apóstolos do século II, o credo niceno, 325 depois de Cristo. Nós temos o credo de Calcedônia, o credo de Atanásio,
todo esse conteúdo ele está dentro do credo da Assembleia de Deus, né? Tem referências também, tem usado como referência, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, ortodoxos gregos e protestantes, pois seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo. É óbvio que as seitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam esses credos, não tem como aceitarem. Mas o credo da Assembleia de Deus, tem um historiador da Assembleia, que ele fez, Isael de Araújo, fez um resumo sobre a história da Assembleia de Deus e como esse credo vem se desenvolvendo na história. Então tem algumas informações já dos primeiros missionários, como Gunnar Wingren, que publicou em 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, um artigo intitulado O que nós cremos? Veja só, 16 de abril de 1919. E essas linhas mestras aí das crenças já foram colocadas nesse jornal. Essa matéria foi reeditada no jornal O Som Alegre em março de 1930. Nesse mesmo ano, na primeira Assembleia Geral da CGADB, os dois jornais se fundiram num só. Receberam o nome de Mensageiro da Paz, que é o jornal que corre o Brasil e outros lugares também. Desde então é publicado sem interrupção. E o missionário sueco Otto Nelson publicou em janeiro de 1931, no Mensageiro da Paz, um artigo intitulado O que ensinamos? Veja que o credo ele vem se desenvolvendo já há muito tempo, né? Em outubro de 1938, o missionário americano Theodore Richard Storr, que servia no interior de São Paulo, publicou no mesmo período um cremos intitulado Em que creem os pentecostais. Ou seja, isso já vem se desenvolvendo aí de uma longa data, né? Nas décadas de 1960, 1970, ainda que o tema não tenha sido item oficial dos temários, as reuniões convencionais debateram sobre a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus deveria ter um credo, né? Os contrários diziam que isso era coisa de católicos ou de protestantes tradicionais, uma vez que a Bíblia é o nosso credo. Diante disso, a necessidade de expor um cremos hoje é como está a sociedade. Estão relativizando, estão fazendo da verdade como se ela fosse algo banal. E então, essa necessidade de expor um cremos diante da sociedade e daqueles que estão participando da nossa fé. Por isso que alguns defendiam a elaboração de um documento dessa natureza. O cremos que temos hoje, diz Azael de Araújo, passou a ser publicado no Mensageiro da Paz a partir de junho de 1969. Desde então, esse documento tem sido submetido a revisões, assim como foi nos outros credos, né, que se desenvolveu durante a história. Então, o credo da Assembleia de Deus se define em alguns pontos, mas a declaração de fé se baseia da seguinte forma: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que toda a Escritura foi inspirada ou soprada por Deus e que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. E aí tem o texto: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Deus soprou nos escritores sagrados
os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente, eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com a sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19:7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. E aí tem João 10:35. E a Escritura não pode falhar. Essa é a base, né, do cremos. E daí se divide em vários pontos. Por exemplo, a estrutura da Bíblia, né, e do cremos. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1600 anos aproximadamente, e por cerca de 40 homens de culturas e de épocas diferentes, as quais escreveram em lugares e épocas diferentes, né? Entretanto, a pluralidade dos escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, que no caso é Deus. A classificação. Então, a classificação, o Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em 4 partes, pela seguinte ordem: a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios; históricos, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então depois vem os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí o Novo Testamento, que contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. São 2 os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. No primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra, que é o primeiro propósito. No segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é uma das coisas que nós cremos, né? Que está no cremos também, que eu vou deixar aí para vocês no link, na descrição, para você poder ler em PDF também. A mensagem, que é a Bíblia, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Ou seja, alguns pensam que porque nós temos a orientação do Espírito Santo, nós não temos a ideia do que é a observação dos textos nas regras de gramática, no contexto histórico e literário. Nós temos inúmeros autores que tinham uma vida diferente um do outro. O modo em que ele vivia, a forma em que ele estava, ele se expressava no texto. A escrita era diferente de um para outro, né?
Então nós cremos em um só Deus, eternamente subsiste em três pessoas distintas e que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato e não por um processo evolutivo. Não existe isso. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Ou seja, então nós cremos em um só Deus. E o homem não é um produto evolutivo, né? Os seres humanos não são um produto evolutivo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. Esse faz parte, mais um item que faz parte daquilo que nós cremos e ensinamos. Cremos e confessamos, ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Mais uma parte daquilo que nós cremos, que também pode ser expresso e analisado por quantos queiram através da Escritura. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Diante disso tem uma negação, depois desses pontos. Negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica, conforme definida no Credo de Atanásio, que está escrito: a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. E o credo de Atanásio, que nós nos baseamos também. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo diante da pecaminosidade do homem. Mais um ponto. Cremos também e professamos, ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Isso está escrito em Romanos 9:5. Cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado,
E aí está escrito em Hebreus 4:15. Como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cremos que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Então também cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo é a viga mestre, é o pilar da fé cristã. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive para sempre. Então, pessoal, vamos fazer uma pausa nesse vídeo. A gente continua na próxima parte, né, porque senão o vídeo se torna um pouco longo, ok? Então, nós temos alguns pontos ainda a ver que são interessantes, que faz parte do cremos também, como nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, o sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Ok, pessoal? Então eu vou deixar na descrição aí para acessar o outro vídeo também. Então valeu, até a próxima, a gente continua no próximo vídeo.